E aí, tudo bem? Hoje vamos ter a nossa segunda conversa sobre o mês dos namorados. E o nosso livro de hoje fala sobre um amor que é maior do que a própria vida. É a história de amor mais linda que eu já li, principalmente porque ela é real, né? Hoje a gente conversa sobre A Carta D, a história de um amor, de André Gorz. Eu acho que essa é a pronúncia. Meu nome é Paulo e eu sou um leitor. Então, Carta D, História de um Amor, é a história mais sensível que eu já li na minha vida. E essa edição da Companhia das Letras tem uma mágica, olha só. Isso é um box. Quando você puxa, sai a capa, aparece a capa definitiva do livro. É uma edição muito simples e é um livro muito curto, né? Que fique muito claro que esse livro realmente é uma carta que um marido fez para sua esposa nos seus últimos anos de vida. E eu já quero começar o vídeo lendo uma citação desse livro que é lindo, né? Essa citação é é o primeiro parágrafo da primeira página do livro. E é assim: você está para fazer 82 anos. Encolheu 6 centímetros, não pesa mais do que 45 quilos e continua bela, graciosa e desejável. Já faz 58 anos que vivemos juntos e eu amo você mais do que nunca. De novo, carrego no fundo do meu peito um vazio devorador que somente o calor do seu corpo contra o meu é capaz de preencher. Só por esse ínfimo pedacinho do livro, você já consegue sentir a atmosfera de amor, de cumplicidade que existe entre os personagens. O André, que é o autor e o narrador da história, é apaixonado pelo intelecto da sua esposa, fascinado por seu corpo e enfeitiçado pela sua alma. Todos os aspectos atinentes a Dorine, né, Carta D de Dorine, o nome dela, são fascinantes para ele, são fantásticos. E ele atribui a ela todo o sucesso da sua carreira. E, na verdade, a relação entre eles dois é publicamente reconhecida como de sucesso. Mas eu já chego lá, eu quero contar o que o enredo significa. Tudo começa assim, gente. Primeiro, a história de Carta a D é uma história, como diz a minha mãe, verídica, completamente verdadeira. Serve meio que de biografia para o amor entre a Dorine e o André. Então, primeiro quero falar um pouco dos dois, para que depois eu chegue no enredo, que é a história conjunta. Primeiro quero falar sobre ele depois dela. Bom, o nome dele na história é André Gorz, que é um dos pseudônimos do filósofo político Gerhard Risch. Né? Muito conhecido na segunda metade do século XX, um filósofo muito influente na França e nas correntes filosóficas existencialistas. Ele e a esposa Dorine participaram do círculo de convívio pessoal de Sartre e da Simone de Beauvoir. Então há um interesse filosófico dentro do livro e a própria história de amor deles muitas vezes se mistura com a história da França e da própria filosofia. Existem muitos ideais que estão misturados na história. E a Dorine, voltando ainda ao André, antes de eu partir para a história dela, trabalhou em diversos jornais e, é claro, como todo pensador intelectual, ele teve muitos altos e baixos durante a vida. E a sua esposa Dorine teve um papel de coadjuvante dentro da vida a dois. Sempre se tratou dele e ela segurando a sua mão. Ela não tem, assim, grandes méritos. Ela é uma pessoa muito inteligente, extremamente estudiosa, não é? Nunca parou de ler, de estudar, de pesquisar, mas ela abdicou
assim eu visualizo, que abdicou da sua vida pessoal para viver junto com ele. Vamos chegar lá. Tudo começa assim. Ela é uma moça britânica e ele é um rapaz francês. Ele falava muito mal inglês, então o primeiro contato deles foi meio complicado. Mas o primeiro encontro deles é fofinho nesse quesito, porque é aquela história de amor adolescente que ele chega pra ela e fala, vamos tomar um café? E ele pensa, nossa, ela não vai aceitar, ela não vai. E ela aceita de prontidão, eles vão conversar e existe uma grande cumplicidade entre os dois. Primeiro porque ele, mesmo jovem, já é um proeminente pensador e ela é uma das poucas jovens que consegue acompanhar essa inteligência ímpar, vamos dizer assim. Ela tem uma formação intelectual diferenciada, porque, como eu disse, ela é estudiosa, ela é muito inteligente. E eu vou falar mais sobre isso. Então, ele é um escritor, não é? Além de filósofo, ele escreve muito. Uma das coisas que talvez quando você ler esse livro, que talvez você não goste, é porque quando ele está escrevendo, ele deixa algumas máximas filosóficas, existem pensamentos, e algumas pessoas não gostam desse entrelaçamento com a filosofia. Portanto, talvez não seja interessante por esse aprofundamento para algumas pessoas, mas eu gostei bastante. Vale ressaltar que eles dois viveram juntos, né? De novo, eu preciso enfatizar isso, que foi na segunda fase do século XX, e eles dois têm uma história de militância em prol do comunismo, dos direitos trabalhistas na Europa. Antes que você desenvolva algum tipo de preconceito em relação a esse casal, porque eles são assumidamente comunistas, não se deixe levar por essas pressões ideológicas. O foco principal dessa obra é o amor que existe entre os dois, que é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Então, já quero partir para as considerações a respeito do vínculo que existia entre eles, né? O Gors, ele não é bem um sucesso, né, gente? Ele ele é completamente estranho, ele é um escritor estranho, as pessoas não gostam do que ele escreve, ele não faz sucesso pelos primeiros 15 anos de carreira dele, nem como jornalista, nem como filósofo, nem como intelectual. E ela é sempre dita por ele, né? A gente conhece a óptica dele, sempre que ela é melhor que ele. Em questão de sociabilidade, de inteligência, ela tem facilidade de interação. E mesmo quando ele faz sucesso, ele escreve alguma coisa, dá para ela lê, aprova ou desaprova e faz considerações. E ele acata o que ela diz sempre. Porque sempre é a melhor decisão para eles dois. E assim, vários jornais que acabam o contratando para desenvolver colunas jornalísticas sempre pensam neles dois como uma dupla dinâmica. Eles são almas gêmeas na questão profissional. Voltando um pouquinho à juventude deles, antes de eu concluir o enredo, que não faz sentido eu ficar desenvolvendo aqui uma história de amor real, se você não for ler o livro, é que na juventude ele tinha muito receio em se casar com ela, porque ele, claro, como um jovem filósofo intelectual, enfim, era uma pessoa chata e questionadora. E ele acreditava que a instituição do casamento era algo criado pela sociedade burguesa para rotular as relações e criar algum tipo de status social. Ou seja, ele tinha muitas teorias sobre o casamento. E a resposta dela é a coisa mais lindinha do mundo. Olha só. Tá aqui. Se você se une a alguém para a vida inteira, os dois estão pondo em comum sua vida e deixarão de fazer o que divide ou contraria a união. A construção do casal é um projeto comum aos dois, e vocês nunca terminarão de confirmá-lo, de adaptá-lo e de reorientá-lo em função das situações que forem mudando. Nós seremos o que fizermos. Ou seja, ele pensava demais e ela sentia e pensava ao mesmo tempo. Ela tinha essa capacidade ultra-humana. E ela foi a pessoa
que conseguiu ensiná-lo a amar. Os dois nunca tiveram filhos, mas foram apaixonados do primeiro ao último momento. E o enredo do livro acaba assim. Ela começou a ter fortes dores, fez alguns exames e descobriu que tinha um problema, que para a medicina do momento não tinha cura. Ela, no momento passado, fez uma cirurgia de hérnia de disco e foi utilizada uma substância que 5 anos depois não era mais recomendada pelo protocolo médico, porque foi confirmado que essa substância fazia mal à saúde do paciente. Eles encontraram meio que bolinhas, cistos na coluna vertebral dela, que, é claro, eram o início de um câncer. Então, ela começou a desenvolver uma doença degenerativa. E no fim da carta, ele admite que um dia eles tiveram uma conversa, que um não conseguiria jamais ver a morte do outro. Eles não conseguiriam suportar isso. Viveram sempre juntos. Então, e o livro acaba aí. Mas eu vou finalizar a história para vocês. Eles já muito velhinhos, na casa deles, cometem suicídio juntos. E vão viver o amor deles na eternidade. Paulo, você acredita que isso é triste? Não. Viveram a vida inteira juntos, entre altos e baixos, acho que como qualquer tipo de relação, não é? O ser humano nunca é sempre feliz, a felicidade não é uma característica do ser, ela é um estado da existência, assim como a tristeza, assim como a solidão, são sensações momentâneas. Ninguém é feliz, nós só estamos felizes. E eles conseguiram vencer todas essas dificuldades. E eu acredito que existe, dentro da minha religião, existe a vida eterna. Esse quesito do suicídio talvez traga discussões e considerações, mas o importante sobre essa história é ressaltar que o amor deles foi e é maior do que a própria vida dos dois. O Gors, o escritor desta carta, é um proeminente filósofo do século XX dentro do movimento existencialista francês, do Sartre. Ele tem textos muito interessantes, profundos, mas não existe livro dele que seja tão brilhante quanto Carta a D. Isso precisa ficar muito expresso. Eu não consigo explicar assim, por quê? Não, espera. Então, esse foi um enredo. É uma história de amor verdadeira, não é? E eu te explico por que eu gostei tanto dessa história. É porque ela é real. Não existem, pelo menos a minha percepção, floreios ou dramaticidades. Muito pelo contrário, às vezes ele é uma carta. Então, ele é superficial em alguns acontecimentos, mas ele é muito comprometido com a verdade. Por quê, Paulo? Porque ele está escrevendo a história de amor dele com a esposa para a esposa, ou seja, ela também conhece tudo que eles passaram juntos. Não existe motivo para que ele minta ou para que ele invente, já que ela também estava lá. E outro quesito é que ele admite os erros dele enquanto companheiro, enquanto marido, enquanto amigo. É um amor real. E mesmo depois da doença, das dificuldades, da pobreza e dos momentos já de um pouquinho mais de riqueza, eles aprendem a se amar. E eu acho que esse livro ele se trata justamente daquela passagem que ela fala sobre o casamento, em que ela diz... achei. Nós seremos o que fizermos juntos, portanto, a história deles realmente é isso, não é? Aquilo que foi construído entre os dois, pelos dois, para a posteridade.
Eles são esse casal exemplar, digamos assim. Então, era essa história que eu queria contar para vocês e esse livro lindo que eu queria indicar. Carta D é realmente uma história de amor verdadeira que já emocionou gerações. Foi publicada recentemente porque eles morreram em 2007, então a carta foi achada nos momentos próximos à morte do casal. E, sinceramente, é um livro bom, é um livro profundo e ao mesmo tempo rápido. É uma homenagem, um ode a todos esses amores, assim, de muitos anos. Existem tantas pessoas que a gente pode lembrar quando pensa nesses amores longos de vidas inteiras, né? Então vamos rezar para que nós jovens possamos um dia encontrar essa metade da laranja que o livro conta para nós. Se você se interessou pela história da Dorine e do André, se você achou interessante e intrigante a forma do relacionamento deles, né? Duas pessoas inteligentes e intelectuais em constante sintonia e ao mesmo tempo brigas, por favor, lembre de curtir a nossa conversa e se inscrever no canal. Eu te espero amanhã aqui no canal Leitor. Um abraço.